Grande medrosa, disseram as duas companheiras, segurando-a e sacudindo-a pelos ombros de modo gentil, mas firme. Você sabe onde está o socorro, chame por ele. Grande medrosa aconchegou-se a elas e soluçou de novo. Estou com medo de chamar, balbuciou. Estou com medo de que ele me mande seguir aquele caminho horrível, horrível, e eu não posso, é impossível. Não posso enfrentar isso. Oh, que farei? Que farei? Tristeza curvou-se sobre ela e disse rápida e gentilmente: Você tem que chamar por ele, grande medrosa. Chame-o de uma vez. Se eu chamá-lo, continuou Grande Medrosa, encolhendo-se ainda mais e tremendo até os dentes, ele me mandará erigir outro altar, e eu não posso. Desta vez eu não posso mesmo. Covardia soltou uma gargalhada de triunfo e deu uns passos na direção dela. As duas companheiras interpuseram-se entre ele e sua vítima. Então Sofrimento olhou interrogativamente para a Tristeza, que a entendeu e concordou. Sofrimento tirou de seu cinto pequena e pontiaguda faca e com ela catucou a encolhida Grande Medrosa. Esta, sentindo-se desamparada dos três, soltou um grito angustiante e aflito e imediatamente fez o que já devia ter feito ao chegar ao desfiladeiro. Apesar de envergonhada, pois suas forças haviam chegado ao fim, ela o fez. Ela gritou: Ó Senhor, sinto-me oprimida! Ajuda-me! O medo apoderou-se de mim e envergonho-me até de levantar os olhos. Oh, por que, grande medrosa? Era a própria voz do pastor bem ao lado dela. Que é que há? Tenha bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Sua voz soou tão confiante e poderosa, e mais do que tudo, sem nenhum sinal de censura, que Grande Medrosa sentiu como se forte alegria lhe houvesse penetrado o coração. Uma fonte de coragem brotou da presença do pastor. Ela se sentou, olhou e o viu sorrir um grande sorriso. A vergonha dos olhos dela não encontrou eco nos olhos do pastor. De repente, ela ouviu no coração as palavras que outras almas tímidas haviam proferido. Meu Senhor é de tão terna compaixão por aqueles que sentem medo. Ao erguer o olhar, a gratidão inundou-lhe o ser e a mão gelada do medo que a havia agarrado quebrou-se, derreteu-se e a alegria floresceu. Uma pequena canção passou-lhe pela mente como suave corrente de água. Meu amado é o maioral, vale mais que 10.000 homens. É gentil, belo e carinhoso. Sua força é sem igual. Grande Medrosa, perguntou novamente o pastor. Diga-me o que aconteceu. Por que está assim assustada? É este o caminho que escolheste para mim? É por aí mesmo que devo seguir? Perguntou baixinho. Parece tenebroso, pastor, é impossível. Eu quase desfaleço ao olhar para ele. As cabras monteses e as corças podem percorrê-lo, pois não são aleijadas nem covardes como eu. Mas que foi que lhe prometi no vale da humilhação? Perguntou o pastor, sorrindo. Grande Medrosa parecia um tanto sobressaltada. O sangue lhe subiu às faces e fugiu-lhes de novo, deixando-as tão brancas quanto antes. Tu disseste, começou ela e parou. Depois recomeçou. Ó pastor, tu disseste que me farias os pés como os da corça e me levarias aos lugares altos. Pois bem, respondeu ele, carinhoso. O único modo de desenvolver pés de corça é caminhar pelos caminhos por onde as corças andam, como aquele ali. Grande Medrosa estremeceu e olhou para ele meio envergonhada. Eu não acho que eu queira pés de corça, se for para seguir por caminhos como esse, disse vagarosa e dolorosamente. O pastor era uma pessoa muito cheia de surpresas.
Em vez de olhá-la com desapontamento ou desaprovação, ele sorriu. Oh, você quer sim, disse risonho. Eu a conheço melhor do que você mesma, grande medrosa. Você deseja isso de todo o coração, e eu lhe prometo os pés de corça. Na verdade, foi com esse propósito que eu a trouxe para esse lado. Atrás do deserto, onde as montanhas são particularmente escarpadas, e não há caminho a não ser os trilhos das cabras monteses. Tudo isso a fim de cumprir a promessa que lhe disse eu em nosso último encontro. Tu disseste, agora você verá o que eu farei, respondeu e acrescentou, olhando com ares de censura. Mas eu nunca sonhei que fizesses algo como isto, trazer-me a um desfiladeiro intransponível por onde ninguém pode andar, a não ser servos, gazelas e cabras, quando eu, diante desses animais, não passo de grande covarde. Isso é. E enquanto procurava as palavras adequadas, começou a rir. Porque isso é absurdo, é loucura, que virá depois disto? O pastor riu também, dizendo: Gosto de fazer coisas assim. Ora, não conheço nada mais emocionante e deleitável do que tornar a fraqueza em força, o medo em fé, a imperfeição em perfeição. Se há alguma coisa que mais me agradaria fazer neste momento, seria tornar uma covarde em uma cabra montês. Esse é o meu trabalho especial, acrescentou, com uma luz jubilosa no rosto. Transformar coisas, tornar, por exemplo, grande e medrosa e transformá-la em. Ele interrompeu e pôs-se a rir. Bem, veremos mais tarde em que ela será transformada. A cena era realmente extraordinária. No lugar onde pouco antes tudo retratava medo e desalento, viam-se agora o pastor e grande medrosa assentados nas rochas, ao pé do intransponível desfiladeiro, rindo juntos, como se estivessem ouvindo a maior piada do mundo. Aleluia! Então a gente vai aprender de novo com um dos maiores adoradores registrados na Bíblia, que é Davi, no Salmo 18. E ele começa dizendo assim: esse salmo, Davi, ele declarou essa carta de amor. Aqui no título diz assim: Salmo de Davi, servo do Senhor, ao qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse. Então a gente está aprendendo a derrotar os nossos inimigos da família Temores. E o foco desse salmo a gente vai olhar para os nossos inimigos sendo derrotados pelo amado da nossa alma, pelo nosso pastor, a partir do nosso clamor, porque sem o nosso clamor nada ele pode fazer. Amém? Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação. O meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo.
O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Antes, aqui no versículo 29, ele diz assim: Pois contigo posso atacar exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Pois quem é Deus além do Senhor, e quem é rochedo a não ser o nosso Deus, o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Aleluia! Esse é o nosso Deus. E eu preciso ler para ti os significados dessas palavras aqui de Davi, quando ele declara que ele deu aos pés, ele deu aos nossos pés, ele aperfeiçoou o nosso caminho, deu aos nossos pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele diz assim: primeiro, ele deu. Ele deu também significa ele concordou, ele tornou semelhante, ele nivelou, ele tornou equivalente. Então, quando ele dá aos nossos pés, que é o que a gente está buscando, a ligeireza das corças, ele nos eleva ao nível dele, ele nos torna equivalente a ele. Os pés são as pernas e também o significado aos meus pés diz conforme o ritmo de. Então, quando ele torna os nossos pés como os das corças, ele nos torna conforme o ritmo dele também. A ligeireza das corças e nos firmou. Esse firmou aqui significa estar de pé, permanecer, resistir, tomar o lugar de alguém, estar em atitude de permanência, manter-se, tomar posição, manter-se de pé, entrar em cena, erguer-se contra, ser designado. Aleluia! Então, Davi nos ensina a adorar o Senhor e, através da nossa adoração, ele vem e derrota os nossos inimigos. Nós aprendemos nesse capítulo que, se nós não clamarmos pelo Senhor, ele não pode vir em nosso favor. Grande Medrosa precisou ser cutucada para trazê-la para a realidade e lembrar que ele é o socorro bem presente, que ele nunca a abandonou e era só ela clamar que imediatamente ele viria, e foi o que aconteceu. Na chegada dele, covardia saiu correndo de medo, porque ele é o nosso lugar seguro, ele é o nosso amado, e tudo que Davi relata aqui, ele fez para vir ao nosso favor. Quando a gente clamou, ele enfrentou tudo, ele desceu dos céus, ele se inclinou, ele veio e segurou a nossa mão. Ele nos colocou num lugar espaçoso e nos livrou dos nossos inimigos. Aleluia! E por isso nós vamos louvar o Senhor hoje e nesse final de semana com muita alegria. E eu quero te pedir que tu dance com o Senhor, ouvindo essa música e celebrando com Ele, porque nós estamos florescendo. Ele está desenvolvendo os nossos pés como os de corça, para que a gente suba com Ele as montanhas e habite nos lugares altos com Ele. Esse é o nosso destino. Mas na jornada, a jornada tem sido incrível. Nós temos recebido testemunhos de curas profundas que o Senhor tem feito. E a gente só pode celebrar e louvar Ele por tudo isso, porque tudo vem dele, é por ele, é para ele. E agora a gente vai orar. Ah, eu preciso compartilhar contigo também o que o Espírito Santo me lembrou de um momento que eu vivi esse desafio. Teve um dia que eu estava lá na praia com os meus pais
e eu estava no meu quarto orando e buscando o Senhor. E o Espírito Santo me disse assim: levanta da cadeira. E eu fiquei, meu Deus, vou, não vou, vou. E levantei, orando em línguas, eu levantei e caí. E foi muito rápido, assim, tipo, eu levantei orando e caí. E aí eu fiquei numa luta na minha mente, porque a covardia veio com todas as forças me acusando. Ele veio dizendo: viu, olha só o que é que tu foi inventar. Agora como é que tu vai chamar os teus pais? Eles vão ver que Deus nem é tão poderoso assim. Ele não te pediu para levantar e ele deixou tu cair. E o meu pai, ele ainda não é convertido ao Senhor, mas ele é um homem de Deus. E aí eu ficava nessa luta, como é que se o meu pai me ver assim, ele vai ver que Deus é fraco. Essas eram as coisas que covardia estava me contando. E eu fiquei numa luta no quarto, tentando levantar sozinha. Eu ficava assim, me apoiando na cama e tentando me puxar para cima e não conseguia, eu já estava exausta. E o meu pai foi no quarto e eu pedindo ajuda pro Senhor, mas não pedi ajuda para nem pro meu pai nem para minha mãe. E aí meu pai abriu a porta do quarto assim, ele disse: "Opa, tu caiu?" E eu disse: sim, pai, eu caí. Eu tava orando e tentei levantar e caí. E aí ele começou a rir, me pegou no colo, me colocou na cadeira e disse: guria, por que tu não me chamou? Tu quer um crepe? Eu vou lá buscar um crepe. Daí eu disse que sim, que eu queria. Fiz uma risada assim, que nem a grande medrosa, meio envergonhada, meio tipo. E ele começou a rir, daí ele saiu do quarto, saiu dizendo pra minha mãe. Daqui a pouco ela sai caminhando do quarto, porque ela tava lá orando e tentou levantar. E toda a voz que covardia e a família Temor estavam falando nos meus ouvidos, elas se calaram diante da simplicidade do espírito que foi gerado ali através do que meu pai falou. E é essa voz que a gente tem que ouvir, a voz do Espírito Santo através das pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor. Vamos orar? Pai, Jesus e Espírito Santo, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, Pai. Nós louvamos essa mão estendida que tu colocou a nós. Gera em nós, Espírito Santo, esse clamor para que a gente não fique ouvindo a voz da família Temores, para que a gente não dê ouvidos à covardia, Pai, em nome de Jesus. Para que contigo a gente salte muralhas, para que contigo os nossos pés sejam desenvolvidos como os da corça e a gente possa andar nas tuas alturas como as cabras monteses, Pai. Que alegria é para ti nos transformar de grande medrosa em cabra montês, como a gente ouviu aqui e leu, Senhor. Que alegria é para nós estar seguras nos teus braços, Pai, estar guardadas por tristeza e sofrimento e viver a profundidade das curas que a gente tem vivido, que a voz da covardia se cale diante da tua majestade, que a voz da família Temores se cale diante da tua soberania. Tu é o nosso Pai, tu é o Senhor da nossa alma, que nunca, nem por um segundo, nos abandonou. E nós clamamos a Ti, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a pedir ajuda. Nos ajuda a permanecer em ti, porque tu dá aos nossos pés a ligeireza das corças, tu firma os nossos pés nas tuas alturas, para que a gente habite nesse lugar de adoração, independente das circunstâncias. Gera em nós, Pai, esse louvor de cura, essas pedras preciosas que estão sendo colecionadas no memorial da nossa vida, Senhor. Que a nossa alma ela seja plenamente restaurada, a nossa identidade de filha seja revelada e restaurada, e a gente viva e habite nos lugares altos do teu amor, porque o reino do amor está totalmente disponível a cada uma de nós. Guarda-nos, livra-nos do maligno, Pai. Recebe esse jejum também como uma pedra preciosa, como um sacrifício no altar da tua presença, Senhor. Nós estamos te conhecendo, Jesus, estamos nos apaixonando por ti, porque foi para ti, para esse tempo que nós nascemos. Usa-nos, Senhor, usa-nos como vaso de barro, carregando um tesouro inestimável que é a tua presença. Nós somos tuas e completamente tuas. Toda honra, glória e louvor sejam a ti, hoje e eternamente. Nós te amamos, lindo, maravilhoso, cheiroso. Amém.